uma frente unida, preparada para ir à luta e à batalha contra o mal. Nós não podemos fazer essa obra do alto clamor sozinho, unicamente pelo poder do Espírito de Deus. Nós precisamos do anjo de Apocalipse 18 e do seu poder e da sua autoridade para pregar essa mensagem e iluminar a terra com a glória do Senhor Deus. O alto clamor da pregação do Evangelho é fruto do poder de Deus na vida de cada cristão. É fruto do poder divino em nossa vida. É fruto do derramamento do Espírito Santo. Zacarias 4:6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas é interessante que a mensagem do alto clamor, ela tem um contexto específico. Porque o anjo, quando voa pelo meio do céu, diz que vem uma outra voz grande, que vem e diz assim: sai dela o quê? Sai dela, povo meu. É como se Deus estivesse fazendo uma convocação para que os filhos dele saíssem de Babilônia, que os filhos dele saíssem do caminho errado em que estão. Esse vai ser um período, e é interessante que isto vai acontecer exatamente nesse período entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Exatamente aqui. Vai ser o último chamado. A igreja adventista, quando saiu o decreto dominical, ela vai se desfazer. A igreja adventista é uma igreja profética. Ela teve data para começar e ela tem data para terminar. A gente não sabe exatamente quando ela vai terminar, mas a gente sabe que o decreto dominical é o chamado para sair das grandes cidades. E definitivamente, se vai haver uma perseguição, como a gente vê aqui, que começa justamente com o decreto dominical, essa perseguição, ela vai motivar com que a igreja feche as portas, porque o primeiro lugar que eles vão procurar os observadores do sábado é aonde? É nos templos que guardam o sábado. Obviamente nós teremos que fugir, e aí vai ser o povo de Deus agora guardando o sábado, e o povo que segue a besta e guarda o domingo. E meus queridos, é justamente nesse período sem igreja, sem filiação denominacional, que a gente vai ter um grupo que guarda o sábado e que realmente vai se levantar para dar essa mensagem: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns textos do Espírito de Profecia que mexeram muito comigo e me abalaram a fé. A palavra certa é essa. Eu vou mostrar a vocês uns textos agora que abalaram a minha fé e deve fazer a gente essa noite pensar um pouco e refletir sobre isso. Eu pedi que colocassem o primeiro texto na tela, está? Diz assim: Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas e não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades decisivas para estes últimos dias não foram apresentadas a estas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, eles não romperam sua ligação com quem? Jovens, aqui é uma coisa interessante. A palavra profética está dizendo que nós não devemos fazer denúncias impetuosas ao professo mundo religioso. Olha a palavra, professo mundo religioso. Aqui está se referindo o quê? Às outras igrejas. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Católica, a Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista. A serva do Senhor está dizendo o seguinte, que nós não devemos fazer denúncias impetuosas a esse grupo que está nessas religiões. Muitas vezes nós temos criado uma barreira de separação e temos criticado esses e temos falado mal deles. E a palavra profética diz que a gente tem que tomar cuidado, porque o Senhor tem representante ainda em todas essas igrejas. E é porque o Senhor tem representante nessas igrejas que o anjo de Apocalipse 18 vai sair voando pelo meio do céu e vai se ouvir uma voz dizendo: sai dela o quê? Povo meu. Esses fiéis e sinceros
que estão nessas igrejas de Babilônia, eles serão chamados e convocados ao tempo certo para saírem destas igrejas e se unirem ao povo de Deus. E é interessante que o texto diz que muitas verdades decisivas para os últimos dias, como por exemplo a do sábado é uma verdade decisiva para os últimos dias, certo? O texto diz assim, de que essas pessoas, muitas delas não foram apresentadas essas mensagens, e elas ainda não tiveram a convicção na mente e no coração. E ainda diz embaixo que muitas delas, ao rejeitar a luz, não romperam. Incrível isso. Pessoas que ouviram a verdade do sábado e que não aceitaram a verdade do sábado, e ao rejeitarem essa verdade, o Espírito de Profecia diz que elas ainda não romperam, porque quando saiu o chamado de Apocalipse 18, essas ovelhas genuínas e verdadeiras vão ouvir a voz do verdadeiro pastor, e elas vão sair das igrejas de Babilônia. Eu vou contar para vocês uma história que eu já contei aqui em Dallas. Talvez muitos de vocês vão lembrar dessa história, mas eu sei que há muita gente nova e vocês precisam ouvir. Eu era estudante de teologia e eu fui comportar numa cidade chamada Maués, interior do Amazonas. Esses 2 dias de barco, descendo o Rio Solimões e o Paraná da Eva. E vocês sabem, estudante tem um aviãozinho por cima e tinha o barco por baixo, e eu não sabia qual era o mais perigoso, porque o aviãozinho, eu nem olhei o aviãozinho que ia, eu falei, acho melhor ir de barco mesmo, porque barco é rio, a gente via as margens, ainda dá para o cara nadar e chegar na margem. O avião, se cair lá de cima, não dá para escapar. Então eu peguei o barquinho, armei minha rede e fui comportar. Quando eu cheguei lá, a cidade era muito pequena. Em 2 semanas eu fiz a cidade toda. E naquela época havia muitos engenheiros desbravando a selva, e havia muita gente que tinha muito dinheiro ganhando na cidade, mas não sabia em que gastar. Então a gente chegava como estudante comportor vendendo livro, era uma maravilha. Todo mundo comprava. E eu saí de porta em porta, de casa em casa, em todas as repartições, e eu vendi em todo lugar. Mas acontece que quando chegou assim na quinta-feira, eu terminei. E só tinha barco na segunda, para Manaus. E eu falei assim, eu vou ter que ficar o fim de semana aqui, porque o barco só é na segunda. Eu passei o sábado com os irmãos lá, uma igrejinha bonitinha que tinha na frente do beiradão do rio. Você encostando no rio já via a igreja adventista, bem na frente do beiradão. A igreja católica aqui, a igreja adventista aqui. E eu sentei no beiradão naquele domingo de manhã, umas 8:30 da manhã, estava um sol brilhando. E eu fiquei pensando assim, onde é nessa cidade que eu ainda não dei uma oferta para vender livro? Eu bati em tudo quanto é porta. E quando eu estava pensando isso, o sino da igreja católica começou, bam, bam, bam. E me deu um estalo. Eu falei, o padre. E não vendi para o padre. Vendi para todo mundo na cidade, mas eu não vendi para o padre. E eu vou vender o padre. Fui para casa, me arrumei, peguei o meu prospecto, entrei. A missa estava começando. Então eu entrei rápido, procurei um sacristão, tinha um sacristão lá na frente. E falei, olha, eu sou um seminarista e eu precisava falar com o padre. Ele falou, você está estudando para ser padre? Eu falei, não, estou estudando para ser pastor. Mas eu precisava falar com o padre. Eu sou de São Paulo. Você arruma uma audiência para mim com o padre depois da missa? Ele falou, eu vou falar com o padre. Quando o padre entrar, eu vou entrar atrás dele, segurando a cruz, eu te dou um sinalzinho se está ok ou não. Eu falei, tá bom. Sentei no banco da missa lá, fiquei esperando. Quando o padre entrou para a missa, ele entrou atrás do padre, eu vendei um sorrisinho e fez assim, né? Falei, opa, o padre vai me receber. Eu assisti aquela missa. Quando acabou a missa, o padre saiu, daqui a pouco ele veio e falou, dá uns 15, 20 minutos aí para o padre trocar de roupa, ele vai te receber. Eu falei, tá bom. E assim foi. O padre era um italiano, falava um português assim, com um sotaque muito grande, já de idade, né? Finalmente eu entrei na casa paroquial, me sentei lá, fiquei esperando. Ele disse, olha, o padre vai receber você na biblioteca paroquial. Eu falei, biblioteca paroquial aqui em Maués, lá no meio da selva amazônica, o negócio aqui está evoluído. E aí quando eu entrei, meus queridos, eu entrei dentro de um salão assim, e havia uma biblioteca de livros de fora a fora. Livros. Fiquei encantado. No meio do salão havia uma mesa, livros em cima da mesa. O padre parecia ser um grande estudioso, não é? E ele
E eu entrei, me apresentei, ele foi muito cortês comigo. Você é seminarista? Eu disse, olha, eu sou da Igreja Adventista. Ele deu uma risadinha assim, falou, da Igreja Adventista? Eu falei, exato. Ele falou, ok. Aí eu